Bem, amados, ficou o Salmo 101, né, pra gente ler hoje. Se puder ler de repente cada um, somos só 3. Para cada um ler 3. Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Portar-me-ei sabiamente no caminho reto. Ó, quando virás ter comigo, andarei em minha casa com integridade de coração. Repudiarei todo mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Aquele que difama o seu próximo nas escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. De manhã em manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desvaidar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. Amém. Né? Provavelmente muitos creem que foi um salmo escrito por Davi, né? Até de certa forma usado na coroação de Salomão, né? E olhando o salmo assim, achei uns pontos que me parecem assim muito ricos da gente refletir junto, né? A começar do versículo 1, quando ele diz: cantarei a lealdade e a justiça. Alguma outra versão acho que fala... Quais? Sua versão também fala assim? Acho que a dele não. Como é que é a sua versículo 1? Cantarei a tua benignidade e o teu juízo. Aqui cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Eu acho que na segunda-feira retrasada, quando a gente estava refletindo, né? Na verdade, mais importante do que cantar é responder 2 perguntas, né? É para quem eu canto e o que eu canto, né? Então, para quem eu canto, acho que seria a primeira pergunta fundamental, né? O quem, né? Para quem está sendo dirigido o meu cântico ou o meu louvor, né? E depois o conteúdo desse meu cântico, do que eu canto, do que eu louvo. E aqui ele começa a, né, deixar bem claro que ele vai cantar a respeito do caráter do Senhor. Ele fala assim: cantarei da tua lealdade e da tua justiça. Então ele vai falar sobre a pessoa do Senhor. Ele está cantando ao Senhor, falando do Senhor, né? Realmente assim, colocando o Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso Deus, como centralidade de tudo que ele está cantando, né? Então, às vezes, acho que existem alguns questionamentos em relação a música em si, não sei, a ritmo ou a localidades, culturas, né? De repente, um irmão na África tem um cântico, uma maneira de cantar diferente do que a outra pessoa que se reúne lá nos iglus, no Ártico, e outra, né, o brasileiro ou o chinês. E às vezes as pessoas ficam muito tentando criar métodos ou rótulos nesse sentido, né? Quando eu acho que o mais importante deveria ser sempre talvez essa reflexão: para quem eu estou cantando e o que eu estou cantando, né? Muitas vezes a pessoa, aquele povo que se reúne ali, vai usar um pouco da sua personalidade, da sua cultura local, né? Então a gente chega lá onde a Memê se reúne, o pessoal um pouco mais tranquilo, gosta de cantar mais, né? Louvar o Senhor, adorar o Senhor assim. De uma forma, a gente chega lá, os nossos irmãos africanos, a gente vê lá no
no site, né? Alguns pontos que o amado irmão deixou lá. E o pessoal né, assim, gosta mesmo de expressar, né? É deles, né? Da sua própria localidade, da cultura deles, né? Então, às vezes, se perdem algumas divagações que eu acho mais importante, na verdade, a gente está focado em tentar responder essas duas perguntas, né? Tentar pegar aqui uma expressão aqui. Por exemplo, Romanos 11 tem um louvor aqui que eu acho muito bonito, né? Quando Paulo começa a falar: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos. Olha só, está falando dos juízos do Senhor, também da sua justiça. E inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, um exemplo assim de um cântico, né, cantado para ele, né, e falando dele, né? Acho que esse filtro aí, pelo menos que a gente repara nos nossos dias aí, iria ficar muitos louvores ou muitos cânticos aí nessa barreira, não ia passar, né? Nessa peneira, né? E como a gente falou, isso não tem a ver com velocidade, com musicalidade, com nada disso, mas tem a ver com a essência, né? Tem gente, às vezes, até que pega um bom conteúdo, mas também não está cantando para o Senhor. E tem uma outra questão. Acho que essas duas perguntas, elas acabam realmente matando a motivação, né? A real motivação, né? De cada um que está louvando ao Senhor, né? Então ele fala da lealdade e da justiça, duas coisas extremamente importantes e que tem impacto na nossa vida, né, diária, né? Falar da lealdade desse Deus é uma coisa, né? Experimentar a lealdade desse Deus é diferente, né? Como diz o salmista também, provar e ver de que o Senhor é bom. Falar que o Senhor é bom é declarar uma verdade, né? Mas provar que o Senhor é bom, né, é uma realidade. Então é um caminhar assim, não só mais a água no tornozelo, né? Mas como os nossos irmãos dizem, irmão Roger, outros irmãos também, caminhar mais para fundo do lago, né? Tá lá mais no fundo do lago. Poder experimentar um pouco essas coisas no nosso dia a dia e naturalmente isso se torna orações, cânticos, louvores, né? Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? Né? Acho uma pergunta assim lindíssima, que tem a ver com um salmo que a gente já estudou lá atrás, cara, e vale a pena a gente só dar uma relida rápida que é o Salmo 15, que diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Assim, eu vivi uma experiência assim, na semana retrasada. Poxa, obrigado mesmo, mano. Eu vivi uma experiência semana retrasada interessante, como o Senhor também tem esse cuidado de nos ajudar a não tropeçar, né? Eu pedi ajuda a uma pessoa lá do trabalho,
e tinha um cargo bem mais elevado para interceder por um funcionário que eu achei que merecia, né? E essa pessoa, na minha visão pelo menos, não deu muita importância, acho que, puxa, né, não valorizou e tudo. E aí quando a minha chefia imediata veio me perguntar, eu comecei a falar o que tinha acontecido, né? Falei, poxa, eu pedi, intercedi, acho que seria uma oportunidade boa de valorizar essa pessoa, ela tem realmente se empenhado e tudo e tal, mas, poxa, a pessoa não, né, não deu atenção devida, acho que ela poderia ter se envolvido mais. E comecei a falar, e chegou um ponto, quando eu estava conversando com a minha chefia imediata, que eu senti o Espírito Santo falar no meu coração assim, não passa daí, porque o que você passar daí, você vai ser injusto com ele. Né? E às vezes no calor da emoção, né? Calor da emoção, das razões, do que a gente acha, do que a gente pensa, a gente acaba, quando está também contando, né, ou relatando para uma terceira pessoa, às vezes a gente acaba ultrapassando aquele fato como realidade do que aconteceu. Né? E aí na hora eu dei uma parada assim, eu não tinha como explicar o que estava acontecendo, mas eu falei, não, ele deve ter os motivos dele, ele tem o lado dele, falei meio assim, mas não falei o que estava acontecendo dentro do meu coração na hora, só freiei na hora assim e falei, não, ele também tem o lado dele e tal, assim, e saí, né? Mas eu fiquei muito pensativo com aquilo, né? Falei, Senhor, graças te dou, se tivesse passado desse limite aqui, né, eu teria certamente falado algo que não era justo, né, correto a respeito daquela pessoa. E eu fiquei pensando assim, caramba, e aquela pessoa é ímpia. E como o Espírito Santo se preocupa, né, quando ele fala da lealdade, da verdade, da integridade, quando o Senhor virá ao meu encontro, quem habitará no seu santuário, quem morará no seu santo monte, como essas coisas, né, elas pesam muito na nossa vida diária, né? Aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo e de coração fala a verdade. Não usa sua língua para difamar e que nenhum mal faz ao seu semelhante. Então, às vezes, eu não quero ser desequilibrado na minha colocação, mas às vezes a gente acha que quem está mais próximo de Deus é quem tem mais manifestações de dons, né, que ou por acaso se, né, o Senhor usa aquele irmão com graça, né, uma questão assim, manifestar poder de cura física, ou outros dons, né, que tem assim, como Paulo fala, às vezes aparece um pouco mais no corpo, né, mas que não tem nada a ver, tem aquele também que é imperceptível e também fundamental. Às vezes a gente tem ideia de que essas pessoas estão mais próximas de Deus, ainda que inconscientemente, né? Não que a gente pense isso assim, mas a gente vê parte da cristandade com essa mentalidade, às vezes o nosso próprio coração pode ser pego nisso, e aqui a gente repara, na verdade, onde estão os olhos do Senhor nessa questão, né? Não está nessa questão realmente de toda essa aparência espiritual, mas está muito mais ligado a uma conduta interior, né? Na verdade, o quanto o nosso coração realmente está ligado a tudo isso aqui que o Senhor coloca como algo agradável a Ele, algo como um incenso agradável, que incenso bom, que cheirinho, igual aquele churrasco, né? Faz um cheirinho. Eu creio que quando o Senhor coloca aqui no Salmo 15, aquilo é uma coisa que o agrada, que agrada o seu coração, né? Que mais agradaria o coração de um pai vendo o seu filho tratar o seu irmão bem? O que agradaria mais um pai vendo um filho considerando o seu irmão maior do que ele? O que agradaria mais o seu pai vendo um filho cuidando mais do interesse do seu irmão do que o seu próprio interesse, né? Porque a gente estaria falando propriamente, né, numa questão bem prática, a gente estaria falando um pouquinho, né, daquilo que Paulo relatou lá em Coríntios, como a gente colocou aqui, ó. O amor é paciente, né? Olha como é que é o amor dos irmãos, né? O amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Tá bem ligado lá, né, ao Salmo.
Ele diz assim, ó, não maltrata, não procura os seus interesses, não maltrata, não contenda, não briga, né? Não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, né? Mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Como é que, na verdade, esse amor tem muito a ver com esse relacionamento do Salmo 101 e com o relacionamento do Salmo 15, né? Agora, assim, eu acho interessante. Tudo é um caráter do Senhor, né? A palavra está falando de caráter de Cristo. É o caráter de Cristo. Quando diz lá em Romanos que Pai não viu um justo sequer na terra, sobre a terra, que pudesse ter um caminho de justiça, né? Que se justificasse. Não tem um homem que tem condição de se justificar. Verdade. Por isso ele teve que enviar seu filho. Então isso é o caráter. Isso é o caráter de Deus. O caráter de Deus é tudo isso daí. Agora o problema é quando às vezes a gente tenta, na força do nosso braço, vestir esse caráter, né? Aí está o problema, porque nós não temos condição nenhuma de conseguir esse caráter. Se não for um relacionamento com o dono desse caráter, né? Então, assim, se você for perceber, até às vezes você andando muito junto com uma pessoa e tal, né? As pessoas começam a falar assim, pô, essa pessoa está se parecendo com, né? Igual quando pegaram o Pedro, né? Falou, ele é um deles, ó, fala. Tu fala parecido, fala né? parecido, é igual. Então, à medida com que você vai se relacionando com o Senhor, você vai começando a aparecer, vai começando a adquirir esse caráter. Não é algo produzido por um bom livro que você vai ler. O livro pode até te dar uma ferramenta, ou uma boa palavra que você vai ouvir, ou um bom culto que você vai participar, ou um retiro espiritual que você vai fazer. Isso tudo são ferramentas que são usadas pelo Senhor para que a gente Amém. possa se apaixonar né, cada vez mais pelo Senhor e pela sua obra, a comunhão dos santos, tudo isso são ferramentas que o Senhor usou e Ele usa no meio do seu povo para que a gente possa ver que realmente é o Senhor que a gente quer e queremos estar perto dEle, do lado dEle, o tempo todo junto com Ele, né? Porque a gente não tem condição de ter esse caráter, então você é aperfeiçoado de glória em glória, de passinho em passinho, né? E não adianta você querer fazer a conta e falar assim, caramba, já adquiri isso, já adquiri aquilo, e quando você fala que adquiriu, você já perdeu. Porque não tem como, isso é uma matemática que você nunca vai fazer, você nunca... Eu lembro quando Davi quis fazer o censo, né, do povo, e o Senhor condenou ele, porque ele quis contar, calma aí, ó, o meu exército está... O Senhor falou, calma aí, não é essa questão. A questão não é você contabilizar aquilo que o Senhor já te deu. Não se contabiliza, porque se a gente for contabilizar o que o Senhor já deu para nós, a gente vai ser injusto com o Senhor. Porque o que Ele nos deu é aquilo que a gente já ganhou em realidade, mas o Senhor ele não tem tempo, nem espaço de tempo. O Senhor vê a eternidade. O que Ele nos deu? Ele nos deu tudo. Não é verdade? O Senhor nos deu tudo. Até aquilo que você ainda vai ganhar, o Senhor já te deu. Mas não estou falando de patrimônio, de nem isso, mas aquilo que você vai ganhar de realidade de Cristo, daqui a 200 milhões de anos, o Senhor já te deu. Então você não pode contabilizar só o que você já ganhou, que já assumiu a tua realidade, a tua mente. Então você tem que contabilizar também aquilo que você... Então, por fé, nós já ganhamos tudo em Cristo. Nós somos mais que vencedores em Cristo, então não temos como contabilizar aquilo que a gente já ganhou. Porque já ganhamos tudo, já temos tudo. Toda a herança nos deu um filho, não é verdade? Então eu vejo que acho que assim, essa expectativa do salmista que ele fala, dentro dele fala assim, o caráter do Senhor, nesses dois versículos, assim, o caráter do Senhor, sabe? E aí conforme você realmente pega o caráter de Deus e você anda com Ele, com essa integridade de coração com o Senhor, e aí você vai adquirindo, né? Eu acho que você vai adquirindo o Salmo 15.
É. Salmo 15, que tem aquelas características todas, porque não tem como. Poxa, você adquirir essas características todas e assim, se você adquire, você nem percebe, e você não percebe, você nem se dá conta. E a todo momento quando você lê, aquilo te julga. E se te julga, te bota incapaz. Se te bota incapaz, só quem te capacita é o Senhor. Entendeu? Porque se você é julgado pela palavra, que é a verdade, essa palavra é para nos julgar, para mostrar para nós que nós somos incapazes de cumpri-la. E o quê? E vemos a capacidade em Cristo. Né? E a capacidade no Senhor. Nós não temos capacidade. Mas a nossa capacidade é quem? Uma pessoa. E aí, porque vamos estar agarrados aos pés dela, né? Igual aquela. Igual quando Pedro, né, começa a afundar ali. O Rafa agora quando você está aí. Pedro começa a se afundar e ele se quer segurar na mão do Senhor. Né? Então eu vejo que é isso, sabe? Quando a gente pensar que a gente já ganhou alguma coisa, você está afundando. Você já está começando a afundar. Graças a Deus, porque o Senhor faz a gente olhar e levanta sempre como um espelho para nós. Mostra para nós a nossa condição, sabe? Eu acho que por isso que Ele não nos deixou nesse corpo de pecado, sabe? Para que essa realidade seja também cada vez mais no nosso interior. Essa realidade da dependência dele. Porque você imagina se a gente cresce nele e perdesse o corpo de pecado. A gente ia ser como Pedro, né? E aqui ia acabar com geral. Geral que não creu no Senhor, vamos condenar. Né? Mas graças a Deus que ele, a gente creu e nos deixa ele nesse corpo de pecado. Para a gente ver como dependemos dele. Para a gente ir ganhando ao longo dessa caminhada, ver como a gente depende dele. Como se ele se afastar um pouquinho, a gente já quer andar sozinho. É terrível, né? É terrível. É muito bravo, não é? É um grande paradoxo, né? Porque no fim, quanto mais nos aproximamos dele, mais ganhamos noção da nossa distância, né? É algo como aqueles homens, como os exemplos que do Antigo Testamento, né? Seja Isaías, o cara acha que vai morrer, seja Daniel não levanta, seja Jeremias se acha realmente inapropriado, né? É uma boa característica até quando a pessoa é chamada para servir o Senhor, né? Como é que quando ela tem consciência de quem é o Senhor e o que o Senhor está chamando ela para fazer, a primeira declaração dela é a falta de capacidade, né? E quando a pessoa fala assim, não, tá tranquilo, pai, isso aí, conta com a gente vai arrebentar, tô pensando em várias coisas aqui e tal. Na verdade é um impulso normal do coração que não tem muita noção de quem é o Senhor e do que ele está sendo chamado para fazer, né? Mas quando a pessoa sabe quem é o Senhor e o que está sendo chamado, né? O que é essa casa, então a pessoa fala, não, eu não sei falar, não, ó, eu sou uma criança, não, ó, para mim não dá, né? Até um homem como um rei, não, para mim, né? Porque a pessoa, né? Realmente ganha também essa realidade da miséria, né? Que é algo muito forte, é algo difícil, né, da gente ver. Por isso que é bom ler aqueles versículos, esses versículos, por exemplo, de Coríntios 13 e do Salmo 15, eles cortam tão lá embaixo que a gente fica sem saber o que fazer, porque ele vai num ponto que a gente não alcança, né? Que conflita muito a gente, né? E a gente só tem como se portar de duas formas. Eu acho que essa aproximação, né, a declaração dele aqui, quando virás a meu encontro, ou a declaração do Salmo 15, é muito como a gente lida com isso, né? Porque quando se cria essa expectativa de perfeição ou de servo de Deus, normalmente a próxima etapa é, se eu ver alguma coisa, eu vou precisar esconder. Eu vou precisar guardar, porque senão aquilo que eu penso de mim mesmo, o que eu construí, vai desabar, né? Quando a gente percebe do outro lado a forma correta de tratar isso, né? Eu estou indo ao Senhor, então o Senhor está colocando aqui, mas pode ser que eu tenha falado mal do meu semelhante, pode ser que eu tenha, na verdade, prejudicado alguém. Então, qual a maneira que eu trato isso?
me arrependendo, ressarcindo, me humilhando, né? É o caminho mesmo da cruz, né? Então, quando a gente faz aquilo, quando o Senhor nos deu graça, a gente avançou, amém. Quando a gente se viu reprovado na palavra, se humilhar, pedir perdão, né? E caminhar nessa dependência, né? É que realmente essa espada, ela não dá chance para o Adão fazer a conta, né? Uma coisinha boa, né? Ele diz assim: em minha casa viverei de coração íntegro, repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Como Paulo estava falando, é uma declaração de um rei que só o Rei dos Reis realmente pode falá-la com plenitude, né? Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Farei calar aos que difamam o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e coração orgulhoso. Ele de novo no 5 fala sobre a importância de não difamar o próximo, né? E é Provérbios que eu acho que 5 coisas o Senhor aborrece e a 6ª ele abomina, né? E ele fala o homem que gera intriga entre seus irmãos, né? Aquela pessoa que bota 2 pessoas uma contra a outra, né? Que semeia contenda, né? No meio da congregação, né? Então, assim, como isso é uma coisa que nesse versículo eu fiquei pensativo, né? Uma coisa importante e que realmente a gente, como pai também, né? No caso lá que a gente tem várias crianças e tal, a gente repara isso, como é um comportamento que você quer cortar, né? Se você não quer ver um filho teu, aí jogando um contra o outro, daqui a pouco os 2 estão brigando, entendeu? E o outro, né, tá rindo. É uma coisa que a gente, né, já corta logo, né? E isso a gente, né, ampliando assim para o convívio geral, né? Como é uma coisa que a gente tem que depender do Senhor, né? Para não depender do Senhor, estar numa vigilância de dependência do Senhor, para estar realmente sendo guardado disso, né? Porque é uma coisa que traz prejuízo ao corpo de Cristo. Então a gente não está falando nem só mais de uma questão minha pessoal de ter feito uma coisa certa ou errada, né? É algo que eu estou, na verdade, prejudicando um outro grupo de irmãos, seja local, seja não local, né? Seja famílias, né? Então, assim, é um ponto que também a gente depende muito da graça do Senhor, né? Ele diz: não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Pablo citou o caso de Davi, né, que teve essa iniciativa de contar os exércitos, que o Senhor não aprovou, né, até porque, como ele mesmo mencionou, né, desde o leão, desde o urso, desde a pedra lançada na cabeça de Golias, nunca Davi teve nenhuma vitória baseada na sua lança, ou no seu arco, ou na sua flecha, né? Então realmente era algo que não... Eu queria tentar achar aqui o salmo que ele... Aqui, ó. Quem pode ver se você... Ele tem a versão Salmo 19:13. Vê o que está escrito Salmo 19:13. Uma oração de Davi. 19:13. Também de pecado e de presunção guarda o teu céu, para que não se assenhoreiem de mim, então serei perfeito e ficarei livre de grande transgressão. Algumas versões falam presunção, outras versões falam soberba, né? Livre-me da soberba, então serei livre de tão grande transgressão, né? E aí poderei ensinar os teus caminhos aos pecadores, né? E a gente repara que Davi olha para a soberba como de fato um inimigo. E talvez assim, pelo menos o inimigo que tenha 2 vezes o abatido, né? Na sua caminhada. Uma
nessa questão da contagem dos exércitos, né? Quando ele vai medir o seu poder, teoricamente assim, a força do seu braço, é uma questão de soberba, né? E a própria questão de Betseba também não deixa de ser uma questão, na essência, de soberba, né? Que às vezes as pessoas acabam interpretando o texto olhando mais o adultério, mas o adultério sendo um produto final. Porque se fosse uma outra pessoa passando na rua, não ia entrar na casa dela e invadir a casa de Betseba, né? Não tinha poder para fazer isso, ela estava dentro de casa, né? Então, na verdade, ele tem que usar o poder de rei para poder tirá-la de lá. Só que o poder de rei só poderia ser usado para estabelecer a lei. É o que Moisés fala em Deuteronômio. Ele não poderia usar o poder de rei para transgredir a lei. Porque Moisés também fala lá que o rei estava debaixo da lei. Então a lei servia. Ele poderia chamar qualquer virgem de todo Israel. Se ele olhasse, se aquela mulher era virgem, podia ter mandado trazer, não tem problema. Então a gente percebe que ele ultrapassa aquele limite designado para exercer a lei. Ele usa, na verdade, uma autoridade, um poder. Uma outra pessoa não poderia entrar na casa dela e jamais retirá-la de lá, né? Então Davi percebe a soberba como um inimigo muito real, né? E por outras vezes, nossa comunhão aqui, compartilhar, né? Eu lembro que muitos irmãos colocaram isso, o orgulho, né? E assim, ele é um inimigo tão perspicaz, né? Um inimigo tão difícil que ele derrubou um anjo de luz, né? Se a gente pode falar assim, por antônimo da humildade, né? O antônimo de se esvaziar é se encher, o antônimo de descer é subir, o antônimo de se humilhar é se exaltar, né? Então a gente percebe que é uma coisa assim, é um inimigo que só nos ataca pelas costas, né? A gente nunca vai ver alguém falando assim, eu sou orgulhoso, eu sou soberbo. Pode até falar como conhecimento de natureza, porque sabe que a sua natureza é assim, mas muito difícil como realidade, é um inimigo muito difícil. Porque difícil de você pegar os frutos dele, né? Você mentiu, tá ali. Se quiser pode negar ou não, né? Mas as atitudes às vezes altivas, soberbas, elas podem estar disfarçadas com posições de humildade, de insegurança, né? Não, isso aí não, irmão, glória a Deus, tal. Ela pode ter uma roupagem em volta dela que demonstre uma aparente humildade, mas, na verdade, lá no seu âmago é uma grande soberba. É só vir uma situação que confronte ou que expõe aquela realidade e logo aquilo sai do nosso coração, né? E, às vezes, pela forma que a gente responde, o que a gente diz, ou pela certeza que a gente quer ter, né? Pela razão. Então, assim, e nenhum de nós está livre, né? Porque todos nós temos isso permeado na nossa carne como natureza, e a gente percebe a preocupação do Senhor até de nos guardar da soberba, como Davi leu. Porque próprio Paulo diz, foi-me posto um espinho na carne, né? E por 3 vezes orei para que o Senhor o tirasse, né? Mas depois ele entendeu o quê? Que pelas grandezas das revelações que me foi dado, foi-me posto esse espinho para que eu não me ensoberbecesse. Então, a soberba estava lá, né? Paulo estava tendo experiências, como a gente já citou aqui, várias, de ter uma realidade celestial, de ter o próprio Senhor aparecendo para ele, manifesto e confirmando, né? Direção, obra, o Senhor enviando anjo no barco quando estava para naufragar, para dizer que ia segurar lá, né? Todos aqueles tripulantes, e centenas de experiências que ele teve em vários aspectos da sua vida cristã, que em algum momento todas essas experiências poderiam em algum momento que sutilmente exaltar o seu coração. E aí, não, vamos ficar pensando muito, né, nesse raciocínio assim, como é que é o que você falou, você estava mesmo comentando, falou assim, na verdade, apesar dele ter ganho muita coisa, ter caminhado muito com o Senhor, né? Ter negado muito ele mesmo, tomado a sua cruz, né? Sendo imitador de Cristo, como é que ele não estava livre do ataque sutil da soberba e do orgulho, e era necessário, dia após dia da sua vida, o espinho, né? Para guardá-lo daquela situação.
E ele inicialmente não compreendeu muito aquilo e orou inicialmente até para o Senhor retirar, mas depois o Senhor deu a compreensão e falou, ó, não pode sair. Se sair esse espinho, entra algo muito pior. Então isso é uma coisa, às vezes, na vida cristã, importante da gente perceber. Quer que eu tire o espinho? O que vai entrar vai fazer uma lenha tão grande, né? Vai arrebentar tanto você, meu filho, que você vai ter saudade dia e noite desse espinho. Como é importante, porque esse espinho vai mostrar quem você é, ele vai colocar o teu pé no chão, ele vai mostrar a tua condição de ser humano, de dependente, né, da minha pessoa, do meu espírito, da minha palavra, né? Ainda que eu possa dividir e compartilhar coisas com você, você vai estar constantemente sendo lembrado da sua realidade, de quem você é em você mesmo, ou quando você está em Cristo, né? Então, assim... Engraçado como a posição de governo do reino dos céus é uma posição onde esse homem que tem governo no reino dos céus, onde ele demonstra fraqueza, né? Uma pessoa que tem uma posição, falando de reino, aqui não falando de, né, de instituição. Entendi. De reino. Uma pessoa que tem uma posição de governo no reino dos céus, eu vejo assim vários irmãos, assim, que eu vejo que eu reconheço que tem uma posição de governo, e você vê aquele irmão e ele sabe que ele tem fraqueza, ele tem essa consciência que ele tem fraqueza, sabe? Esses irmãos que, não que ele nunca disse que ele é alguma coisa, mas você percebe que ele tem uma posição de autoridade em determinadas questões, né? E que ele é uma posição, um servo que tem uma posição diante do Senhor, com realidade, sabe? Mas e você vê que ele demonstra, e ele fala das fraquezas dele, ele sabe onde ele é fraco. E aí eu estava assim, orando pro Senhor uma certa vez, e aí eu orando assim pro Senhor e tal, meditando nas coisas do Senhor. Aí assim a gente assim, passou até uma situação que Satanás, a gente começa a acusar nossa mente um monte de situações, né? Isso é normal, você tá. E aí, engraçado, cara, interessante, aí eu começava assim, quando Satanás acusava uma situação normal, eu falava assim, não, mas esse irmão aqui é referência nisso aqui. Aí Satanás, não, mas ele tem essa fraqueza aqui. Aí eu falava, não, mas esse irmão tem essa fraqueza aqui, mas tem aquele irmão ali que ele é forte nessa fraqueza desse irmão. Aí aquele irmão ali que tem aquela fraqueza ali, aí ele Satanás acusava a fraqueza daquele irmão, mas aquele irmão tem essa fraqueza assim, ó, ele mente. Aí ele, mas esse irmão aqui é verdadeiro, não. Aí, irmão, mas aquele irmão... Aí você vê a importância do corpo de Cristo, sabe? Você vê a importância, porque você vai ver um cobrindo a nudez do outro, sabe? Você vai ver um... Por isso que o Senhor não quer agora um homem para liderar o corpo. Ele quer um corpo. Por isso que é a estatura de varão perfeito, não é a estatura de varões perfeitos. Não vamos, sabe? Não que nós não venhamos atingir a perfeição em Cristo. Eu creio que nós vamos atingir o que Ele falou. Mas o que o Senhor não quer é um homem perfeito. O Senhor quer um corpo perfeito. Então, às vezes, uma fraqueza que eu tenha, o outro irmão me cobre. Pela nudez que eu tenho, o outro me cobre. E o outro, a fraqueza que tem, o outro cobre ele. O outro cobre o outro. E isso é o corpo de Cristo. Entende? Então, quando a gente tem esse entendimento do corpo de Cristo, com relação a essa circunstância, onde você não deixa o orgulho entrar, e você, né, se impõe que você é alguma posição dentro desse corpo, que você tem alguma eminência, alguma situação, que não tem como ter, porque esse corpo é um corpo. O Senhor não vai deixar, Ele não vai malhar um braço, né? Vamos fazer uma analogia de um atleta. Um atleta não vai para a academia e só malha só um braço. Ele malha só um braço? Não. O que ele faz? Ele malha todo o corpo por igual. Então o Senhor está edificando esse corpo, todo ele por igual. Se o lado direito do corpo não atingir aquele nível de revelação, não adianta que o lado esquerdo também não vai alcançar mais, ele vai ficar limitado ali. Ele precisa que o lado direito avance, se fortaleça, para que o lado esquerdo também possa, sim, sabe, alcançar um pouco mais de revelação. E aí esse lado direito vai e alcança mais um outro pouco. E eu vejo assim, gradativo, eu vejo que esse é o corpo de Cristo. Por isso que não tem lugar para partidarismo. Não tem lugar para
sabe? Facções. Facções, não tem como. Porque somos todos membros uns dos outros. E um cobre a nudez do outro. Por isso que o Senhor abomina a soberba e o orgulho. Sabe? Porque ele está falando desse lugar aqui que ele fala, que ele preparou, que essa morada, essa habitação, não vai ter lugar para esse orgulho, não tem como ter esse orgulho. É praticamente impossível. Praticamente impossível não, melhor corrigir. É impossível, é. Porque você já imaginou se tua mão falar assim, caramba, não, eu sou melhor que a outra mão. Você acha melhor? Não tem como no corpo de Cristo não dá isso. Entendeu? Não tem como estar um membro mais acima na revelação e o outro mais abaixo. Porque um pode ter um pouco mais de Cristo numa área, o outro vai ter um pouco mais de Cristo na outra área. E um vai cobrir a nudez do outro, um vai guardar o outro. Sabe? Essa experiência que a gente teve, assim, Satanás numa situação, sabe? E aí você podia ver assim, sabe? Como cada irmão postado, como que uma coluna, guardando. Aí eu lembrei como se eu guardava o povo no deserto, sabe? Debaixo da nuvem. E de noite é o que é? As trevas. Ele fazia colunas de fogo, irmão. E essas colunas de fogo que o Senhor nos mostrou são os irmãos. Esses irmãos que são colunas de fogo. Quando vem as trevas, quando vem o ataque das trevas, você vê essas colunas de fogo subindo. Sabe, Rafa? Eu vi essas colunas, esses irmãos aí, o que esse não tapava, o outro tapava, o outro cobria. Tá conseguindo entender? Entendi. E um vai cobrindo a nudez do outro. Olha, irmão, como isso é interessante. Como nivela o corpo de Cristo, sabe? Uma circunstância onde você vê assim, sabe, o Senhor, pai. A gente, quando eu vi, sabe, o Senhor me deu essa visão assim, eu pude ver assim, como a gente vai ser surpreendido naquele grande dia. A gente vai ser demais. Acho que o exemplo do corpo já é um exemplo perfeito, assim, né? Não é nada que... Porque normalmente o pensamento natural, falando assim da realidade do nosso dia a dia, né? Do nosso conflito em exercer isso... Tá. Anulando os vencedores, sabe? Aí vem esse corpo, né? Ele não anulando os vencedores, que aí também tem um projeto de vencedores que vão reinar com o Senhor e tal. Não anulando essa profecia, porque tem essa profecia. É porque, na verdade, às vezes, né, pelo contrário, né, quando a pessoa mais vai, na realidade, se aproximando mesmo da imagem de Jesus Cristo, ela não vai tendo a imagem que a gente acha que deveria ter. Esse é o grande problema também, né? Porque se ela se aproxima dessa imagem, ela tem o mesmo sentimento que ele teve. Então ela faz o quê? Ela se empobrece para o irmão enriquecer, ela se esvazia para o outro se encher. Concorda? Então, na verdade, o próprio seguir o caminho do Senhor vai fazendo com que a pessoa fique cada vez mais longe desse orgulho. Porque não tem jeito, né? Eu me aproximo do orgulho à medida que eu nego aquele caminho que foi estabelecido para mim. Ó, Rafa, o caminho é esse. Se você andar nele, é estreito. Negar ele tomar a sua cruz, né? Você está sendo guardado por mim, debaixo da minha graça. Agora, quando eu falo, mas isso aqui... Né? É o que o Paulo estava falando. O nosso natural é o quê? Tem aqui o nosso irmão Marcos. Pô, eu briguei com meu irmão Marcos. Qual é a minha mentalidade normal? Pô, para que eu preciso do Marcos? Caraca, quem é Marco? Eu tenho aqui 200 irmãos, cara. Que Marco o quê, pô, parceiro? Eu vou ficar tendo problema com o Marco? Eu dou parte do Senhor e tenho 200 irmãos aqui. A nossa maneira natural em resolver todas essas questões que a gente citou aqui, né? É amputar. É a nossa natureza adâmica, né? É o que Caim fez. O problema está aqui, então vamos amputar Abel, acabou. Está resolvido, né? Quando, na verdade, o Senhor leva a vida, né, onde há algum problema de irrigação, alguma coisa ali, e aquela vida traz a saúde e a regeneração perfeita daquele membro, né? Então, como é importante esse exercício, né? Não, cara, pô, preciso do Marcos aqui, né? Marcos é importante. Mas tem 200 irmãos aí, não, cara, mas o Marcos é importante. É bom eu estar bem com os 199 irmãos? Mas é bom eu estar aqui bem com o Marcos, né? E isso, pelo que a gente está vendo no Salmo 15, no 101, nessa questão dos irmãos e nessa questão
né, é desse proceder horizontal, como o Senhor coloca o tempo todo. Ele não está falando nem muito do vertical. No 15 ele está falando sempre, né, porque quase que no horizontal, grande a sua totalidade, né? E é algo que, né, confronta bastante a gente assim no nosso dia a dia, né? Ele diz assim: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá, né? Esse vida íntegra aqui, acho que me chamou bastante atenção aqui. Eu não sei se eu vou achar agora. Quem anda no caminho perfeito, né? Interessante. Essa questão do íntegro, né? Ou algumas versões falam do inteiro, né? E aí esse versículo eu estava procurando, é quando, né, o final da vida de Salomão, né, o registro bíblico diz: porque o seu coração não foi de todo inteiro como o de seu pai Davi, né? Acho que essa noção do inteiro, né, pelo menos assim, é só uma compreensão, mas não é fechada. Não é uma perfeição que a gente está colocando humana, né? É uma questão que acho que está mais ligado ao dono, à propriedade. Porque a gente percebe vários momentos, é a essência, vários momentos Davi teve suas dificuldades e suas fraquezas, mas o coração, a sua fraqueza está ligado àquilo que era humano dele, né? E quando aquilo acontecia, ainda que ele soubesse que tivesse consequências, no segundo ele escolheu o castigo para cair na mão do Senhor, porque ele sabia que o Senhor é misericordioso. No primeiro ele falou: Senhor, pode tirar tudo de mim, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. A impressão que dá é, dentro dessa imperfeição, mas dessa essência, aquele coração é inteiro para com o Senhor. Senhor, olha, eu tenho um dono só. Tenho minhas falhas, tenho minhas limitações, tenho minhas imperfeições, né? Quero tratar as minhas imperfeições. Sei que o Senhor ama a verdade no recôndito do coração, ele disse. Quero vir para a luz, quero resolver essas questões diante do Senhor, mas o Senhor é o meu dono. Não retires de mim o teu Espírito Santo, né? E outra coisa é Elias falando com o povo assim: até quando vocês cochearão entre dois senhores? Não estamos falando da limitação, não sei se estou conseguindo me expressar, em si do erro, mas estamos falando ainda de uma indecisão de quem é o meu dono, ou uma preferência por dois donos, ou seja, poxa, eu sou de Deus, eu sou do Senhor, mas, pô, às vezes demora uma chuvinha aí, pô, um aninho, pô, queimar uma carninha aqui para Baal, amigo, o deusinho da chuva, pô, cá uma chuvinha aqui também, né? Ninguém é de ferro, vem um feijãozinho aqui nascendo, entendeu? Então, assim, que às vezes pode não ser um pecado ultra escrupuloso, porque, na verdade, fez um sacrifíciozinho a Baal, né? Mas, na verdade, o coração em si não é de todo do Senhor. Então, a gente não está olhando a perfeição em si, mas está olhando essa essência, né? Como eu acredito que ele esteja falando disso, dessa essência, né? Dessa questão mesmo de tá bom, tá ruim, mas a gente não está discutindo quem é o meu dono, a gente está discutindo uma porção de coisas, dificuldades de entender, Senhor, por que o Senhor fez aquilo, posso entrar na terra, não posso entrar, como Moisés, mas a questão, olha, o Senhor falou que eu não vou entrar, está resolvido, Josué vai lá, levanta, eu vou ali no Monte Nebo, o Senhor vai me recolher. Ou seja, não estamos falando de alguém perfeito, estamos falando de alguém que falhou também, que lá no início da sua caminhada cometeu um homicídio, tirou a vida de um homem, né? Depois ficou bem irado e realmente ainda tomou uma atitude com base movido na sua ira, né? Mas alguém que, quando você está falando de dono, o dono dele é o Senhor. Quem é Senhor da vida dele é o Senhor. Ainda que, como o Paulo falou, por estar nesse corpo, se falarmos que não pecamos, chamamos ao Senhor, chamamos a Deus de mentiroso, né? Porque não tem, né? Não tem como, mas assim, né? É a prática, né? Aí está um pouco ligado à prática mesmo. Chegamos na luz, confessamos, tratamos, reparamos,
com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da palavra, com o Senhor nos ajudando a ver, que às vezes a gente nem vê, nem percebe, né? Aí ele falou, isso aí não foi legal, Rafael, vai lá e repara isso aí, que isso